Meus estimadíssimos irmãos e irmãs, muito boa noite. Que a paz do Mestre Jesus, nosso Senhor e Guia, possa estar e permanecer em nossos corações, dando-nos paz, dando-nos harmonia, fortalecendo nossas almas, orientando-nos na nossa jornada. Abençoe-nos hoje e sempre. Estamos estudando, meus amados irmãos, o livro Nos Domínios da Mediunidade, que faz parte da maravilhosa coleção A Vida no Mundo Espiritual, que fora psicografado pelo nosso irmão Chico Xavier, em sua mediunidade extraordinária, através do benfeitor André Luiz. Essa coleção é um preciosismo, porque traz muitas informações importantes às nossas vidas. Vivemos um mundo tão conturbado, de tanta dor, de tanta injustiça, de tanta infelicidade. E por quê? Certamente não compreendemos ainda o Evangelho de Jesus, e muito menos do que isso, não vivenciamos ele. E essa obra ela é de muita importância porque, ao lê-la, não tem como não nos situarmos nessas situações. Porque ela historia atos, fatos de personagens, de pessoas que vivenciam ações dramáticas, dores, sofrimentos, e todas elas nos trazem as informações de que foram praticados em conformidade ou desconformidade com o Evangelho de Jesus, e mais do que isso, mostra as consequências desses atos, nos faz entender que somos criaturas interdimensionais, ou seja, somos criaturas eternas, e as nossas ações hoje, elas reverberam, elas repercutem no hoje, pode repercutir no futuro, ou as angústias e dores ou alegrias que estão vivenciando hoje, pode ser fruto do que fizemos no passado. Então, não tem como não nos situarmos, não tem como a gente não se situar numa história como essa. E não refletir o que é que estamos fazendo de nossas reencarnações. O que é que estamos fazendo delas? Porque de pronto vem a ideia de que não estamos aqui de férias. Não, nós estamos aqui para cumprir missões, aprender as lições que não aprendemos ainda, né? E Jesus nos dizia com muita beleza que a gente colhe o que planta. Então, se estamos colhendo hoje o fruto estragado de uma conduta equivocada do passado, isso significa, se quisermos colher os bons frutos no futuro, teremos que preparar o terreno de nosso coração agora, plantar a boa semente e regar a plantinha que venha a nascer. Do contrário, não haverá colheita. Isso é muito simples de entender. A gente colhe o que planta. Então, é uma obra maravilhosa, porque nos traz essas considerações todas, mínimos detalhes das nossas vidas estão postas. E todas as histórias contadas aqui, a gente conhece a situação dessa, já passou, já passamos por uma delas, ou conhecemos alguém que passou por uma delas, e vamos imaginar as consequências dessas ações no hoje, no amanhã, né? Ou que estamos vivendo ela hoje em função de fatos do passado. Então, é uma obra muito, muito reflexiva e profundamente educativa. Por outro lado, esta obra que estamos estudando hoje, Nos Domínios da Mediunidade, é uma das 13 obras da vida, da coleção A Vida no Mundo Espiritual. Ele trata da mediunidade. A mediunidade é a razão de existir da doutrina espírita. Sem ela não haveria, sem a mediunidade não haveria doutrina espírita, nós sabemos disso. Doutrina entendido como sendo os ensinos, os aconselhamentos, as orientações dos espíritos, né? Sem a mediunidade, não seria possível os irmãos que estão vivos do lado de lá trazer suas informações, né? Ao mesmo tempo, a obra de André Luiz traz muitos casos da mediunidade, muitas informações a respeito da mediunidade desequilibrada, porque tudo na vida é fruto da mediunidade, tudo é sintonia. Nos diz Kardec, na questão, no livro dos Espíritos, né? Que todos nós somos médiums. Todos nós emitimos e recepcionamos sentimentos, pensamentos, informações, orientações, atos. Tudo isso tem a capacidade de repercutir em nossas vidas. Nós somos receptores e emissores de informações que são capazes de influenciar o próximo, né? Portanto, os livros de André Luiz trazem informações de muitos da difícil missão
daqueles que têm uma mediunidade ostensiva, né? É, dando informações muito interessantes sobre a mediunidade desequilibrada, né? Quais as repercussões disso? A mediunidade sem os requisitos que são fundamentais da disciplina, do estudo da reforma íntima. Quem age assim traz sérias consequências, porque primeiro, esses médios são candidatos aos processos obsessivos, que são gravíssimos, ou podem prejudicar outrem, né? Isso é muito interessante, porque eu vou dizer, tudo na vida, tudo que nós imaginamos é sintonia. Se eu, na verdade, vivo com sentimentos infelizes, desarmoniosos, desequilibrados, prejudico as pessoas, eu penso em fazer mal às pessoas, a minha sintonia está lá embaixo, sintoniza com as criaturas espirituais no mesmo grau do mesmo grau de afinidade, no mesmo grau de elevação. Então, essas criaturas são muito prováveis, vão ser, então, mensageiros das sombras, com graves consequências para a vida deles, médios, e que pode contrair graves compromissos no futuro, dentro da ideia de quem planta, te colhe. Então, vamos ver relatos impressionantes no livro Mensageiros, vamos ver no livro Missionário da Luz, vamos ver no livro Libertação vários pontos dessa natureza. Vamos ver o Obreiro da Vida Eterna com vários exemplos dessa mediunidade desequilibrada e das sérias consequências aos médiuns que falam em sua mediunidade de prova, né? Nesta obra, já que, na verdade, a mediunidade é uma matéria transversal em todas as obras espíritas ela está posta, nesta obra, o objetivo de Luiz é mostrar a mediunidade equilibrada, por isso não é só nos domínios da mediunidade, ou seja, uma mediunidade praticada por médiuns equilibrados, numa instituição equilibrada. Nos domínios significa mediunidade estabelecida com limites, com organicidade, com fiscalização, com orientação dos benfeitores. Essa é a ideia. Então, essa obra ela é muito interessante, que nos mostra esse trabalho de profunda riqueza, já que todos nós somos médios, não ostensivos, mas a gente entender que nossa vida, tudo que a gente faz, ela tem repercussão. E muito mais importante ainda para os trabalhadores que têm uma mediunidade ostensiva, né? E como pautar a vida deles, e como orientar o trabalho na casa espírita, de uma importância muito grande e na própria vida de cada um de nós, né? Então, é uma obra muito rica, muito importante. Nos primeiros capítulos, vi as informações muito importantes de André Luiz, como funciona a organicidade de uma instituição espírita, qual é, na verdade, o nível o nível de orientação, ou melhor, de organicidade, de controle realizada pelo lado de lá, no lado dos espíritos. E vimos de forma importantíssima que toda a parte, desde a vigilância da casa, das barreiras vibracionais, dos vigilantes espirituais, que evitam que as entidades infelizes assaltem e perturbem os trabalhos realizados nessas instituições, que realizam trabalho importantíssimo de socorro aos sofredores, quer seja encarnado, quer seja desencarnado, é um trabalho importantíssimo de caridade, de amor, de fraternidade e renúncia, né? Todo o trabalho que é feito durante a fase de preparação para o trabalho mediúnico, né, na própria plateia, na hora da palestra, ou depois, o trabalho de asepsia que é feito dentro da sala de mediúnica, o trabalho de preparação para os médios, o trabalho onde é analisado a situação orgânica de cada médio, se eles estão em condições do trabalho da noite, um trabalho de fiscalização, um trabalho interessante, né? Para ver quais médios estão em condições de recepcionar, porque existe cada noite um planejamento de que entidades serão assistidas, qual o sofrimento de cada um, o grau de sofrimento de cada um, e eles, a coordenação espiritual da casa, ou seja, a equipe espiritual da casa, já sabe qual a programação e precisa saber o que cada um médium pode receber e quem pode receber, pode incorporar, pode dar mensagem, ou por aí vai. Então, é um trabalho muito metódico e mostra de forma muito clara que é um trabalho onde a equipe espiritual é muito maior do que a equipe encarnada que realiza o trabalho, a equipe de médios e do médio doutrinador. É uma equipe muito grandiosa, com múltiplas tarefas, que é quem tem efetivamente o controle da casa, né? Mostra, por exemplo, o trabalho importantíssimo do médium doutrinador e da sintonia fina que ele tem que ter com o coordenador da equipe espiritual para que o trabalho flua da melhor maneira possível. Então, tudo isso foi mostrado, né?
E a partir do capítulo 7, começa então, do sexto para cá, foi trabalhado algumas questões, já a parte prática, toda a parte de preparação, e agora a parte prática, para entender como é que funciona isso. Eu cabecei a questão da psicofonia consciente, uma incorporação onde o médium tem todo o acompanhamento. Depois foi feito o trabalho da psicofonia sonambúlica, mostrando onde o médium se desdobra, e tudo isso no capítulo passado. Hoje vamos estudar o capítulo 9, que é sobre possessão. E eu queria fazer uma explicação primeira para a gente entender possessão. Porque algumas pessoas entendem equivocadamente que na possessão, o espírito que possui, o espírito, o obsessor, nesse processo todo, ele toma o corpo do possesso. Não é verdade isso. Porque se ele tomasse o corpo completamente, o possesso desencadearia. Ele não pode tomar conta de um corpo que não é dele. É óbvio que, na verdade, ele tem o controle, que é uma coisa diferente. Então, isso é bom que a gente entenda logo no começo, para a gente entender isso no decurso do desdobramento do capítulo, tá certo? Vamos lá, então, começar na narrativa de André Luiz, no capítulo 9. Diz assim André Luiz: o cavalheiro doente, na pequena fila de 4 pessoas que haviam comparecido à carta de socorro, então está dizendo o seguinte: tem 4 pessoas encarnadas que compareceram à casa, assistiram à palestra, estavam lá para o socorro na sala mediúnica, porque ele estava doente, precisando de socorro, de assistência, etc, etc, etc. Né? Parecia esse senhor, esse cavalheiro doente, incomodado, aflito, tá? Desequilibrado, desarmonizado. Claramente se verificava isso. Por quê? Diz André Luiz, porque ele articulava palavras sem nexo, né? Que não conseguia registrar, porque as pessoas que estão perturbadas falam coisas desconectadamente, perturbadas, como se fosse um louco, né? Sem controle, sem equilíbrio algum, né? Quando o irmão Clementino, que é o irmão Clementino, gente, o irmão Clementino é o coordenador da equipe mediúnica do lado de lá, da equipe espiritual do lado de lá, da coordenação espiritual da casa. Irmão Clementino, consultado por Aulos, e quem é Aulos, gente? Aulos é o orientador de André Luiz e Hilário nesta obra, onde com larga experiência na parte da mediunidade com encarnados e desencarnados, e que acompanha, quem foi incumbido de levar André Luiz e nosso amigo para assistir, Hilário, para essa casa, para anotar as informações sobre a mediunidade equilibrada e a pegar apontamentos para o livro. Então, Clementino, consultado por Aulos, fez uma consulta a ele, disse Cortês Clementino disse para Aulos: sim, já que o esforço se destina a estudos, ou seja, essa equipe está aqui sob sua coordenação, o objetivo é estudar para preparar apontamentos para um livro que serão escrever para informações dos encarnados, sintetizando, permitiremos a manifestação. E que manifestação é essa, gente? A manifestação espiritual, a incorporação da entidade obsessora naquele doente que está lá na plateia. Vai permitir, porque na assistência não haveria, em princípio, necessidade de incorporação. Mas já que o objetivo é colher dados, informações, apontamentos para o livro, ele, Clementino, permitiria. Por que Clementino? Porque ele é quem coordena todo esse processo. Não é o coordenador doutrinador, não é o médio doutrinador do lado de cá coordenando os médios, que faz que dá essa permissão. Essa permissão é dada pelo coordenador espiritual da casa. Veja que interessante. As ordens vêm de lá. Todo o acompanhamento do planejamento vem de lá. Há uma sintonia fina entre o coordenador de lá do trabalho, o orientador, o coordenador, e também o médico orientador. Mas quem determina isso é de lá. Muito bem. Percebi, diz André Luiz, que o nosso orientador Aulos solicitará alguma demonstração importante para fim de apontamento. Convidados pelo instrutor por aulas, convidados quem? Ele, André Luiz e Hilário, à beirama do moço enfermo. Quem daquele rapaz que estava lá doente na plateia? Porque se haveria incorporação e haveria anotação de informações para o livro, se aproximaram de lá, por convidados pelo instrutor, vão acompanhem para vocês entenderem o que vai acontecer, e daí vocês extrair as informações para vocês e também para anotações para o livro. Que se fazia assistir o doente, que vinha acompanhado de uma senhora de cabelos grisalhos, sua própria mãezinha. Então, esse senhor que estava lá doente na plateia, perturbado,
claramente como de perturbado. Ele tinha a companhia, que acompanhou ele até a casa, da sua mãezinha, a senhora de cabelos grisalhos. Atendendo às recomendações do supervisor, de novo, quem é o supervisor, gente? Clementino. Ele é quem coordena todo o trabalho espiritual do trabalho que se realizará à noite. Por isso, a orientação e a ordem parte dele. Atendendo às recomendações do supervisor, os guardas, olha aí, que guarda, gente? A turma que faz a guarda da casa, os guardas que evitam entrar entidades perturbadas para não tumultuar o trabalho. Mas como Clementino determinou, autorizou, os guardas admitiram a passagem de uma entidade evidentemente alocada, ou seja, uma entidade profundamente perturbada que estava lá fora, né? E estava por quê? Porque certamente ele veio na companhia desse senhor doente e não foi permitido entrar. Só vai entrar agora, porque na verdade foi permitido por Clementino, certo? Que atravessou de chofre rapidamente as linhas vibracionais de contenção, são as barreiras vibracionais, né? Ele penetrou porque os guardas permitiram, porque as barreiras estavam lá para evitar que qualquer criatura perturbada adentrasse, complicasse, tumultuasse o trabalho. Vociferando, freneticamente, gritando: Pedro, Pedro. Parecia, diz André Luiz, essa entidade perturbada, ter a visão centralizada no doente, que era Pedro. Porque nada mais fixava, só nele. E aí uma informação importante que André Luiz nos coloca. Normalmente nós temos uma tendência, quando lemos uma obra que fala dos processos obsessivos, a termos uma certa, digamos assim, ojeriza do obsessor. Porque normalmente a gente, ele está obsidiando, fazendo, em princípio, o mal ao obsidiado, né? André Luiz, no entanto, nos mostra um outro olhar. Normalmente, a primeira coisa, ele diz que não há vítima, não foi algoz, ou seja, a vítima de hoje foi algoz no passado, fez mal à vítima no passado, ponto. Então, não é inocente. Primeira questão que tem que se colocar. Por outro lado, ele mostra que o obsessor é mais infeliz do que o obsidiado. Por quê? Porque o obsidiado tem sua teia de relacionamento, é tanto que está ali com a mãezinha, pode ter filho, enfim, uma vida pessoal. O obsessor só pensa 24 horas em fazer o mal ao obsidiado. Ele está no estágio de perturbação muito maior do que o próprio obsidiado. Então, é um estado de sofrimento muito grande. E nós devemos ter para essa criatura muito mais comiseração, muito mais piedade dessa criatura, que ela é mais sofredora ainda. Então, é uma coisa importante que André nos traz essa consideração. Eu sempre falo nisso para a gente relembrar esse conceito, certo? Alcançando o obsessor a Pedro, encarnado, este de súbito desfecha um grito e cai desamparado. Ou seja, ele, de imediato, ele chega sem olhar, sem ver nada estar perto, já em cima dele, e ele toma conta do corpo de Pedro, de imediato. Pedro só sente o baque, quando ele incorpora imediatamente, violentamente no corpo físico de Pedro, e ele dá um grito. Por que um grito? Porque aquela entidade, existe um ódio profundo, a gente vai ver mais frente. Quando chega algum inimigo, o que acontece? Você fica toma um susto, né? As energias deletérias desse espírito infeliz adentram o corpo. A entidade que sofre o processo de obsessão sente todas as energias deletérias dele, de imediato, né? Foi tão violento que ele caiu imediatamente. O efeito foi terrível. Você imagina o nível de sofrimento dessa criatura com o coração cheio de ódio e ressentimento, que de imediato ele sentiu um grito de dor, de angústia, e havia angustiado, perturbado. Foi tão violento que ele caiu, desmaiado. A velha gente da senhora que estava cuidando do filho, do grande Pedro, mal teve tempo de suavizar-lhe a queda espetacular, disse André Luiz. Ele caiu de imediato, foi impressionante. Ele gritou e caiu, né? Depois que aquela criatura incorporou bruscamente ao corpo dele, né? O efeito desse processo todo. De imediato, sob o comando de Clementino, vê só, vê quem coordena o processo. Clementino é o coordenador espiritual da casa, que comandou, que determinou a Silva. Silva, quem é? É o médium doutrinador, que coordena a sala mediúnica. Clementino deu a ordem a Silva, e Silva determinou. E essa ordem acontece, gente, mediunicamente, né? Deixa claro, né? Que Clementino está desencarnado. Silva recebe as informações por mediunidade, ele recebe as orientações por força da mediunidade, deixa claro, tudo que é mediúnico. Clementino é espírito, André Luiz é espírito, todo mundo aqui é espírito, Aulos é espírito, e Ara é espírito. Silva é encarnado, Silva é quem coordena a sala mediúnica, mas ele recebe essas orientações vindo de lá, de Clementino. Então, Silva determinou que o rapaz fosse transferido
para um leito, para uma cama, de câmara próxima, isolando da Assembleia. O que se pressupõe da Assembleia é porque ele provavelmente estava no auditório, junto com as pessoas que assistiram à palestra, e estava aguardando para ser atendido, com sua mãe lá. Então, de imediato, ele gritou e caiu na frente da Assembleia. Então, Silva determinou que fosse levado o Pedro, o encarnado, para uma cama, para um local isolado, para ser tratado. Dona Celina, lembra Dona Celina? Dona Celina é aquela médium a mais especializada, a mais experimentada, a mais evoluída dentre os médios que estavam ali. Nós já vimos isso nos capítulos passados. Foi incumbida ela. E por que ela? Porque certamente era um caso muito complicado, muito complexo, muito difícil. Precisaria de alguém com a experiência e com a grandeza d'alma que tinha Dona Celina para agir num caso tão complexo. Essa escolha certamente é feita por Clementino na equipe lá de lá, sabendo da patologia, do grau de sofrimento de cada um dos sofredores, e de cada um dos médicos pode suportar a incorporação ou a capacidade de ajudar cada um deles. Tem um perfil para, isso aí tudo é decidido por lá. Então, Dona Celina foi incumbida no trabalho de assistência. Ela foi incumbida, certamente, por Clementino, que avisou provavelmente a Silva, ordenando diretamente a ela: você é escalado para desenvolver esse trabalho. Lembra que Silva e Clementino têm um contato direto, né? Muito bem. Junto dela, junto dela quem? Junto de Dona Celina, acompanhamos o enfermo. Acompanhamos quem? Hilário, Aulos e o outro colega, né? Os três, Hilário, Aulas e André Luiz. O enfermo com um carinhoso interesse. Por que interesse? Além de assisti-lo, de assistir aquela criatura que está em sofrimento, também buscar apontamentos e informações para escrever a obra, né? As variadas tarefas de André Luiz da casa, do recinto, prosseguiu sem quebra de ritmo. Ou seja, o trabalho da casa, de lá, passe, não sei mais o que, continuava. Mas aquele rapaz se isolou na outra sala e os trabalhos da casa continuaram lá. Passe, palestra, era o que estivesse acontecendo, certo? É, no mesmo ritmo. Enquanto nos isolávamos, insular significa isso, no aposento, no local, na cama, no quarto lá, para a cooperação no caso de dia. Ou seja, Aulos, André Luiz e Hilário foram ajudar a Dona Celina, impresso, se precisa, passe, etc., para acudir a Pedro, que estava incorporado com o possesso, com a criatura, com o possuidor, no caso, né, com o obsessor, né? Pedro e o obsessor, diz André Luiz, que o jugulava, que o buscava enforcar, e jugular significa isso, quando apertar, normalmente nesses processos graves, há uma luta feroz entre eles, onde o obsessor, pelo ódio que destila, quer matar o outro, quer fazer todo o mal possível, né? Pedro, o obsessor que jugulava, pareciam agora fundidos. Como assim? Fundido significa que o espírito de Pedro foi embora. Não, ele continuava ali de lado, né? Os dois coabituam no mesmo corpo, né? A verdade é essa, né? Mas o domínio desse corpo, quem tinha é exatamente o obsessor. Essa é que é a questão. O domínio quem tem era ele, certo? Mas o corpo continuava, naturalmente, de posse de Pedro, porque Pedro está encarnado. Então, não há uma substituição, não. Quem toma conta, digamos assim, da gerência do corpo do obsidiado é o obsessor. Ele toma conta. A partir de então, ele passa a ter um controle do corpo. Ele passa a ter um controle do corpo, da fala, passa a olhar com os olhos do obsidiado, ouvir com os ouvidos, falar com a boca, tem um controle da situação do corpo. É um controle temporário, naturalmente. Que se fosse controle eterno, o outro morreria, né? Não é assim. Ele vai e vem, mas continua sendo senhor do seu corpo, agora dominado, naturalmente, pela entidade infeliz, né? Mas assim, fundidos um no outro, ou seja, uma acoplação, um domínio total do obsessor. Eram dois contendores, engalfinhados em luta feroz. Estava lá a briga terrível, porque destilando ódio um para o outro pelos problemas que tinham no passado um com o outro. Nada acontece por acaso. Havia certamente uma razão para isso acontecer. Fitando o companheiro encarnado, diz André Luiz, mais detidamente, conclui que o ataque epilético, que o Pedro sofreu um ataque epilético, na hora da incorporação abrupta, né? Epilético, epilético, com toda a sua sintomatologia clássica, surgia claramente irreconhecível, ou seja, Pedro, diante da abrupta incorporação, entrou no ataque de epilepsia. Doente trazia Pedro, agora,
a face transfigurada. Porque quando há uma incorporação, o processo é tão violento que quem toma conta do corpo é o outro, que você muda até as feições, a forma de falar. Há uma mudança muito complicada. Face transfigurada com indefinível palidez, disse André Luiz. Os músculos jaziam rijos, titanizados, e a cabeça exibia os dentes cerrados, fechados, cerrados, característico da estaque epiléptica, quem já viu sabe disso. Mostrava-se a cabeça também dobrada para trás, né? Enquanto que os braços se assemelhavam a dois galhos de arvoredo, quando retorcido pela tempestade, tudo rijo, né? Dona Celina, a médium, e a matrona, a mãezinha de Pedro, afetuosa, acomodaram-no na cama e dispunham-se à prece. As duas começaram a entrar em prece, em função daquele quadro dramático que precisava efetivamente de paz e tranquilidade. Quando a rigidez do corpo se fazia concedida de estranhas convulsões do corpo de Pedro, as convulsões são muito naturais no processo de epilético, e se estender aos olhos, que se moviam em reviravoltas contínuas, a palidez do rosto deu lugar a uma vermelhidão, como se fosse sei lá, uma intoxicação, que invadiu as faces, congesta, tudo vermelha, né? A respiração tornara-se angustiada de Pedro, ao mesmo tempo que os músculos se relaxavam, né? Convertendo o enfermo em torturado vencido. Ou seja, ali, a partir de então, o obsessor, o possessor, assumiu o controle do corpo de Pedro, total, né? O insensível perseguidor, como que se entranhara no corpo da vítima. Ele tomou conta, ficaram se engalfinhando os dois. O espírito de Pedro continuava lá, não tinha desenganado, né? Pronunciava duas palavras de agressividade, de brutalidade, dizendo ali que somente nós outros conseguimos assinalar. Como assim? Como ele é o espírito obsessor, é espírito, ele, André Luiz, Aulos e Hilário viam as palavras grosseiras, né? Mas o público que estava lá não via por quê? De vez que todas as funções sensoriais de Pedro se mostravam em deplorável inibição. Ou seja, ele não podia, Pedro, externalizar o pensamento e as palavras brutais do próprio obsessor, porque as funções sensoriais de Pedro estavam tudo comprometidas pelo estado dele, o estado completamente desequilibrado que ele se encontrava. Ele não podia sequer falar, o corpo todo rígido, todo endurecido, não tinha nem como falar. Situação muito complicada. Dona Celina Médio afagava o doente, alisava a cabeça dele, pressentia a gravidade do mal, porque ela sabia que estava havendo esse processo de incorporação grave do mal, e registrava a presença do visitante feliz, estava possuindo ele, né? Contudo, permanecia alerta, de modo a manter-se valorosa, em condições de auxiliá-lo. Ou seja, ela sabia da situação, estava ali de todas as maneiras tentando manter contato com o obsessor para tentar suavizar aquela situação. Porque quando há o ódio muito gritante, a entidade obsessora, no tamanho de ódio com ele se encontrava, dificilmente escuta sequer o apelo. Ele não consegue escutar nada fora, ele só consegue pensar no ódio que destila contra a sua vítima, né? Anotei a cautela da médio, né? Para não apassivar, para ela não incorporar o próprio obsessor, a fim de seguir por si própria todos os trâmites de socorro. O objetivo dali era socorrer os dois, né? Esse era o objetivo. E ela incorporar ali não ia ajudar muito nesse processo todo, porque a entidade que estava incorporada em Pedro, as duas precisavam de socorro, tanto ele, a vítima, como também a entidade infeliz, né? Bondosa, tentou estabelecer um entendimento com o verdugo, mente a mente, conversar com ele, mas não se conseguiu. Por quê? Porque o estado de perturbação era muito profundo, ele sequer ouvia os apelos dela, e etc, etc. O desventurado continuava gritando para os nossos ouvidos. Por que para os nossos ouvidos? Porque ninguém de fora ouvia, porque o Pedro não verbalizava. O corpo dele estava numa situação tão de tantas vezes que sequer conseguia falar. Sem acolher-lhe os apelos. De quem? Os apelos de quem? Da médium. Fazia apelo mental para que ele se tranquilizasse, se harmonizasse, etc. Mas apelo a favor de Pedro, mas o obsessor, em hipótese alguma, não atendeu de jeito nenhum. Dizia ele, dizendo ali, vingar-me-ei, farei justiça pelas minhas próprias mãos, mostrando um estado de brutalidade, de grosseria, estado de infelicidade,
só pensa em vingança, só pensa o ódio, em ódio que era grande demais e não conseguia enxergar nada além disso. O objetivo era se vingar de Pedro de qualquer jeito. Bradava colérico. Repreensões injuriosas, que ele continuava a verbalizar, a falar palavrões, etc., etc., apagaram-se na sombra por quanto não conseguia exteriorizar-se através das cordas vocais da vítima. Acontecesse, não tinha a menor condição de falar coisa nenhuma, né? Permanecia Pedro plenamente ligado ao algoz, o obsessor, que o tomara de Nopim, ou seja, ele tinha um controle completo do corpo e da mente ali de Pedro, né? O córtex cerebral, até botei um desenho do córtex cerebral, para você saber onde é que fica o córtex, né? Exatamente nessa altura aqui do meio do cérebro, né? Apresentava-se envolvido em massa escura, escura massa fluídica, que era exatamente essa energia deletéria, onde mostra o estágio profundamente infeliz da entidade obsidiada, né? Obsessora, né? Ele está tomando conta do cérebro. Então, aquela massa, aquela pasta de energia escura é exatamente uma característica das entidades infelizes, porque a gente dá o que tem. Se a gente tem só ódio em nossos corações, a gente oferece exatamente isso. Se fosse entidade iluminada, o corte estava iluminado. Não era o contrário, né? Interesse paz. Ah, não. Aquela massa escura ela é emanada da entidade infeliz. Quanto mais infeliz, mais emana isso, né? Reconhecíamos no moço incapacidade, no moço que ainda obsidiado, de qualquer domínio sobre si mesmo. Então, ele estava dominado efetivamente pela entidade infeliz, né? Tinha o controle da situação. Ah, muito bem. Tará escuro, tará. Conheci, tá. Acariciando-lhe a fonte suarenta, Aulus informou da vítima, né? Compadecida. É a possessão completa, ou a epilepsia essencial. Ele tomou conta de toda a parte, não deixou nenhum controle. O rapaz não tinha condições de reagir numa situação como aquela. Nosso amigo está inconsciente? Perguntou Hilário. E Aulus disse sim, está inconsciente, considerando que o enfermo terrestre, caso Pedro, está no momento sem recurso de ligação com o cérebro carnal, que ele assumiu completamente o controle da situação, né? Ele tem um controle da situação. Por isso que é um processo de subjugação, né? Processo de possessão. Tomou posse, subjugou, evidentemente, a Pedro, né? Todas as células do córtex, já mostrei na casa do córtex, sofrem um bombardeio de emissões magnéticas de natureza tóxica. Exatamente o que aquela massa escura brutalizada que está dominando toda a situação, aquela massa fluida pesada, né? Os centros motores são desorganizados, todo o cerebelo está infestado em fluido deletério, aqueles fluidos, aquela massa escura, né? As vias do equilíbrio aparecem completamente perturbadas, disse Aulus. Pedro, temporariamente, disse Aulo, não dispõe de controle para governar-se. Então, o controle é inferimento da entidade que está possuindo, né? Nem de memória comum para marcar a inquietação, a inquietante ocorrência de quem é protagonista. Ou seja, o obsessor, o possessor, tem todo o controle ali da situação. Domina completamente a situação de Pedro naquele momento. Isso porque, disse ele, acontece no setor da matéria densa, a carne, né? Acontece na matéria densa, porque em espírito está arquivado todas as particularidades da situação em que se encontra. Ou seja, na verdade, esses processos de obsessão, existe uma razão de ser, existe uma razão passada. Lembra que nós falamos sobre seres interdimensionais? Essa entidade que obsidia Pedro, existe uma razão. E essas razões estão lá no porão. Lembra da história do cérebro triuno? Está lá nos escaninhos da alma, tudo registrada. A matéria, olha, porém, acontece que no setor da matéria densa, essa repercussão toda no campo da matéria densa, né? Porque no espírito está arquivado todas as particularidades da situação em que se encontra, ou seja, o espírito de Pedro está registrando aquilo nos escaninhos da alma dele, né? Mas a matéria sofre todas as consequências físicas desse processo de possessão terrível, de modo a enriquecer o patrimônio das suas próprias experiências. O que quer dizer com isso? Quer dizer que o espírito de Pedro continua registrando tudo aquilo para servir de experiência para ele no futuro. A dor ensina gemendo, essa velho fato, existe uma razão para aquele fato acontecer. E certamente aquilo faz parte de uma dívida pretérita, né? Não tem dúvida nenhuma. Fitei sensibilidade de Sandra Luiz, o quadro triste, perguntei, com objetivo de estudo, do livro, pegar abandamento. De vez que nos achamos defrontados por um encarnado e por um desencarnado, jungidos, juntos um ao outro,
Não obstante a dolorosa condição de sofrimento dos dois, não só do obsidiado e do obsessor, que se caracterizam, será lícito considerar o fato sob nosso exame como sendo um transe mediúnico? Olha que informação interessante. Aquilo ali é um transe mediúnico, aquela incorporação em função desse ódio? A pergunta é essa. Lembra que o objetivo do livro é estudar a mediunidade. Aquilo era um transe mediúnico? O obsidiado era um médium? Essa é a pergunta. Embora ativo na tarefa assistencial, ou seja, Paulo estava ajudando a Celina, a médium, a cuidar do doente, ele respondeu: sim, meu amigo, é um caso de mediunidade, sim. Presenciamos um ataque epilético, segundo a definição da medicina terrestre. Entretanto, somos constrangidos a identificar esse ato como sendo um transe mediúnico de Bastiou. Por que de Bastiou? Porque, na verdade, se existiu um transe mediúnico, na verdade, onde se busca praticar o bem, fazer a paz, etc., uma psicografia, algo, essa, não é de Bastiou, de alto teor, de intuitivo, instrutivo, etc., etc. Isso é de Bastiou, porque o ódio é que prepondera essa relação. É uma relação de luta entre o obsessor e o obsidiado. Um transe mediúnico de Bastiou, porquanto verificamos aqui, disse ele, a associação de duas mentes desequilibradas. Os dois são dois. Por que desequilibrada? Porque se não houvesse. Como é que se dá o processo de obsessão, gente? Só existe a obsessão quando existe a brecha, né? Para poder a entidade infeliz que tem ódio do obsidiado colocar a tomadinha dele lá. E só há a tomada quando há culpa, quando há um sentimento lá do mal que fez, atrai. Quando, na verdade, a gente se culpa, quando tem remorso de um ato ruim que fez, a gente está atraindo a entidade que nós ofendemos. É a tomada que ele precisa para colocar a tomadinha dele e ficar obsidiando. Obsidiando o tempo todo, alimentando aquela questão toda. Né? Tá, associadas mas equilibradas, que se prende pela teia do ódio recíproco. Certo? E fixando o par de infeliz em contorções, acrescentou, nesta aflitiva situação achava-se Pedro. Olha, ele está dizendo o seguinte, que né, qual foi a consequência desse processo todo? Esse problema não é de agora. Nessa aflitiva situação achava-se Pedro, antes de encarnar, nas regiões inferiores, pelo dos atos terríveis que fez, antes da presente reencarnação, que ele constitui uma bênção, ou seja, esses problemas já se arrastam de muito tempo. A reencarnação é exatamente a reencarnação, é um meio para se atingir os fins. Ou seja, é uma bênção a reencarnação, que é a possibilidade de tratar-se, de se renovar, de encontrar com aqueles que fez o mal no passado. Esse reencontro é uma providência de Deus para que gradativamente eles vão se reajustando, as partes que se odeiam por várias razões desse ódio e se trabalhando. Mas olha, já houve a situação muito pior quando eu estava desenganado, tanto o Pedro como o seu obsessor. A situação era muito mais grave. Os embates eram muito maiores. Hoje já está numa situação melhor pela reencarnação. Já não é o tempo todo. Lembramos que quando Pedro chegou, não estava nessa crise terrível, né? Ó, por muitos anos, disse Aulus, ele, Pedro e o adversário rolaram nas ondas purgatoriais em franco duelo de muito tempo. A briga vem de longe, não é de agora, né? Presentemente melhorou, porque já não é o tempo todo. Ele de vez em quando vem, incorpora, de vez em quando vem, incorpora, e a crise epilética, mas é uma coisa mais espaçada. Mas a coisa já era muito mais grave no passado. O que mostra que aconteceu entre eles foi algo muito, 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 muito sério, né? Então, a reencarnação possibilitou. A reencarnação é essa possibilidade de você reencontrar aqueles que a gente, a gente nutre sentimentos infelizes, e uma providência de Deus visando a repactuação dos seus filhos, visando o processo de renovação e transformação, que é o que Deus deseja a cada um dos seus filhos, certo? Qual ocorre em muitos processos semelhantes, diz Aulus. Os reencontros na reencarnação de ambos são agora mais espaçados. Antes era pior, era muito mais situação. Dando aso ao fenômeno que observamos da questão da crise epilética, né? Em razão de o rapaz ainda trazer no corpo perispirídico, Pedro, né? Provisoriamente lesado em centros importantes. Ou seja, é a brecha para a culpa, né? Se na verdade ele está lá com o coração cheio de culpa, e nós sabemos que todo o mal que a gente faz, ele lesiona o perispírito. Se vocês lembram,
lá no livro Libertação, que onde ele ficou muito impressionado, que viu lá naquela cidade estranha várias pessoas lesadas, lesionadas do perispírito, um sem um braço, um sem uma perna. E ele fala que essas lesões do perispírito são em função do mal que a criatura fez, do sentimento de culpa. Nesse mesmo livro, viu uma situação do camarada que agrediu o pai, e o pai disse que ele jogou uma praga, e por isso, na verdade, ele sente com o braço lesionado, porque ele ficou com um sentimento de culpa por ter batido no pai, e essa lesão ficou efetivamente no braço, o braço secou no perispírito dele. Então, o perispírito de Pedro está lesionado pelos males que ele fez no passado. É a brecha, essa culpa, para que, na verdade, os processos obsessivos graves como esse aconteçam. Nesse intervalo, nesse momento, percebendo a dificuldade para tocar, a tocar o obsessor com a palavra falada, ou seja, Dona Célia falou o tempo todo, tentou atingir, tentou tocar o coração, sensibilizar o coração do obsessor, tentou, sem êxito. Dona Célia, com o auxílio de Aulos, formulou vibrante prece, entrou em prece, pediu ajuda ao alto para que aquelas duas criaturas fossem socorridas, implorando compaixão divina de Deus para os infortunados, tanto o obsessor como o obsidiado, companheiros que ali se degladiavam inutilmente. Primeiro, ela tentou de todos os jeitos se comunicar e sensibilizar o obsessor para que, na verdade, fosse possível o socorro dos dois ali. Como ele não se sensibilizou, não conseguiu sequer recepcionar os pedidos dela, então entrou em prece, tanto ela quanto ela, uma compadecida e vibrante prece, pedindo auxílio a Deus para que derramasse sobre aquelas criaturas suas energias sublimes, para trazer alívio àquelas duas criaturas. As frases da prece da venerável amiga libertaram jato de força luminescentes a ali saltarem das mãos. A resposta, já estamos cansados de ver exatamente isso, que nas preces feitas com muita determinação, com muito amor, a resposta do alto vem de imediato, né? A André Luiz aqui não narra sempre, porque já não sei quantas vezes essa consequência, essa resposta do alto, aumento desse pétalas de rosa, de energias sublimes, que adentram o corpo das criaturas infelizes. Quem lembra da prece de Ismália, que está narrada no livro dos Mensageiros, tá no livro 2, onde ela fez uma prece extraordinária em favor de uma gama de espíritos profundamente sofredores que se encontravam mumificados lá na Mansão Paz, e de imediato aquelas energias jorravam e caíam sobre todas aquelas criaturas, trazendo um bem-estar imenso àquelas criaturas, alguns inclusive conseguiam se levantar e sair correndo, diz lá no livro. Então aqui é a mesma ideia. Então as frases da Veneranda Amiga libertaram um jato de luminosidade, de força luminescente, que saltaram suas mãos e envolver a sensação e a envolverem a sensação de alívio nos partidos do conflito. Ou seja, essas energias, essa resposta, esses jatos de luzes celestiais eram jorrados sobre o corpo de Pedro encarnado e o espírito que estava lá perturbando-o. Os dois foram beneficiados de imediato com essas energias sublimes como resposta à prece feita com um grande fluxo de amor feito por Celina, né? Vimos que o perseguidor, qual se houvesse aspirado alguma substância anestesiante, se anestesiou o espírito dele imediatamente, se desprendeu automaticamente da vida. O efeito foi extraordinário. A energia foi tão extraordinária que ele é como se fosse um torpor, uma energia que acalmou ele imediatamente, que repousou, enfim, num sono profundo e reparador. Ou seja, foi tão extraordinária a energia que ele conseguiu assimilar, recepcionar, que ele aspirou, que de imediato ele adormeceu. Imagine aí a beleza dessa energia sublime e da sublimidade da prece feita pela irmã Celina, que era um médium de grande valor, de grande elevação espiritual, juntamente de Aulos, também outro espírito profundamente elevado, né? Quando ele entrou em sono, guardas e socorristas, lembra? Guarda, de onde, gente? E guardas são os guardas do mundo espiritual, e socorristas que estão lá, da equipe de Clementino, conduziram o obsessor adormecido, semi-adormecido, a um local de emergência para fazer o quê, gente? Certamente ele vai ser tratado, assistido, doutrinado, harmonizado, equilibrado para,
na verdade, tentar despertar nele o sentimento de compaixão, de amor, de fraternidade, visando o seu processo de renovação e transformação. A assistência igual certamente será feita com Pedro. O trabalho de assistência são os dois se beneficiaram com as energias que viram, mas as providências outras vão acontecer, sem dúvida nenhuma, né? E enquanto Dona Celina ministrava um pouco d'água fluidificada à mãezinha de Pedro, do enfermo, chorosa e espantada, assustadiça, retomamos a conversação cordial. O que é que ela quer dizer? A assistência aos dois aconteceu ali. Ele não entra em detalhes mais, porque ele já falou lá atrás, o trabalho que é feito de doutrinação que fora feito lá atrás. Ele não vai repetir a mesma coisa aqui, não, não vai falar. Não vai falar detalhes sobre isso, não, porque ele já falou lá atrás. Diz, ó, lembra que estava conversando antes, André Luiz, conversando, mais Hilário, conversando com Aulos, sabendo sobre os efeitos disso, falando sobre a mediunidade, se era ou não era mediunidade aquela incorporação, etc, etc. Enquanto ele atendeu, ele mostrou atendimento aos dois, mostrou que o espírito foi levado para ser doutrinado e assistido. Pedro também, né? Então, a gente retomou a mãezinha de Pedro que estava agoniada, foi servida dela água fluidificada, foi assistida também, né? Para se acalmar e tal. Estava assustado e tal. E então, André Luiz, Hilário e Aulo voltaram à conversa. Escuta, aquilo é interesse do livro, é importante. Aquilo é mediunidade, não é? Muito bem. Apesar da carga doentia que suporta na atualidade, diz, devemos aceitar o nosso Pedro na categoria de médium? Perguntou Hilário a Aulus, atencioso. Pela passividade, ou seja, ele deu a passividade e o outro incorporou, pela passividade em que reflete o inimigo encarnado, será justo tê-lo em nossa conta como médium. Contudo, precisamos considerar que antes de ser um médium, porque incorpora, a acepção comum do termo é um espírito endividado a redimir-se, ou seja, ele é um médium, porque é um médium de incorporação, incorporou. Mas ele não pode ser útil agora, porque ninguém pode dar o que não tem. Ele é um doente. Ele primeiro precisa se melhorar, se renovar, para poder ser útil. Uma criatura na condição que ele está, profundamente doente, endividado e complicado, ele não pode ser útil a ninguém agora. Não. Ele pode ser, ele tem agora ajudar-se, renovar-se para vindouramente, mas ele tem sim uma mediunidade de incorporação. Essa é a resposta que a aula está dando a ele. Mas não poderá cogitar do próprio desenvolvimento psíquico? Perguntou de novo Hilário. Então, ela sorriu e desenvolveu. Oh, amigo, desenvolver. O que quer dizer desenvolvimento psíquico? Ele evoluir, renovar-se para no futuro atuar como um médium e ser útil à causa do bem, assistir espíritos sofredores, etc, etc, etc. A pergunta é essa. Aí responde a aula. Desenvolver em boa sinonímia significa fazer progredir ou produzir. Ele primeiro tem que se melhorar. Ele hoje não pode ajudar ninguém, nem a si próprio, na situação que ele se encontra, né? Fazendo isso, né? Assim, compreendendo, é razoável que Pedro, antes de tudo, desenvolva recursos pessoais no próprio reajuste. Ele tem que se reajustar, se reformar, estudar, fortalecer, ter disciplina, se reformar, se transformar gradativamente. Não se constroem paredes sólidas em bases inseguras. É aquela velha história de se fazer a casa no leito do rio, a primeira chuva vai embora, né? Não. Tem meio que se consolidar, se renovar, se transformar. Necessitará, portanto, curar-se, reformar-se, transformar-se, fortalecer-se. Depois disso, disse Auro. Depois disso, então, aí Hilário, ansioso, interrompeu a fala de Hilário, de Auro, disse, e se é assim, disse Hilário, não resultará infrutífera a sua frequência a esta casa, a casa espírita? Perguntou Hilário. Se ele não vai poder ser útil como médium, o que é que está fazendo aqui? Essa é a pergunta, até muito singela, né? Primária de Hilário, mas certamente com o objetivo, acreditou, de trazer informações para o livro. De modo algum, disse Hilário. A vinda dele aqui é muito importante. Aqui ele recolherá forças e para refazer-se. A prova foi agora, diante da prece feita por Dona Celina. Ele foi assistido, recebeu energias, fortaleceu-se, livrou-se temporariamente do obsessor, recebeu energias, foi aplicado o passe de refazimento, de fortalecimento. Então, ele recebeu um benefício imediatamente, né? Assim como a planta raquítica, disse ele, figura de linguagem,
encontra estímulo para a sua restauração no adubo. A plantinha está lá, moribunda, você põe um adubozinho, põe uma aguinha, ela já dá uma, né? Então, o adubo para ali para Pedro foi exatamente as energias que foram postas por Dona Celina sobre ele. Fortaleceu o espírito dele, equilibrou, etc, etc, etc. Todos os benefícios. Além que o próprio espírito recebe energias e ensinamentos de uma situação como essa. Ele está sendo beneficiado pelos benfeitores, onde está no local em que a assistência vem. Dia a dia, disse Hilário, disse Aulus, o contato de amigos orientadores orientados pelo Evangelho, que trarão ensinamentos, fortalecimentos, vão gradativamente fortalecendo ele, como aquela planta que precisa do adubo, da água, do cuidado. Ele e o desafeto, os dois incorporarão abençoados valores. O benefício é mútuo. Na hora que você ajuda alguém que está num processo, sofrendo obsessão grave, e ele se renova, se transforma, o obsessor, por tabela, também recepciona essas renovações, né? Para a sua própria transformação. Ou então até uma desconexão, se você consegue evoluir e o outro não, na verdade, há um desligamento e a possibilidade até do processo obsessivo cessar, né? É a incorporação abençoada dos valores. Eles, os afetos, incorporarão abençoados valores em matéria de compreensão e serviço, modificando gradativamente o campo de elaboração das forças mentais. Ou seja, é exatamente na hora que você se modifica, se renova, assimila novos valores, vai entendendo a importância para chegar ao perdão. Entender que todo mundo erra, entender, primeiro admitir seu erro, o Pedro precisa admitir que os erros que ele cometeu, e essa admissão do erro já é importante. Enquanto ele continua fazendo as mesmas coisas erradas e achar que está certo, nós estamos distantes do processo. Na hora que ele começa a compreender os nossos erros, admitir, fazer um esforço para errar menos, aí o processo de mudança está em curso, né? Então, na hora que ele vai recebendo, comparecendo à instituição espírita, ouvindo palestra, ouvindo o evangelho, tomando água fluidificada, ouvindo conceitos, ele vai se renovando. É um processo, gente, não é estalar de dedo, não, que não é mágica, né? É um processo gradativo. E se a entidade está com ele também, vai recebendo esses mesmos valores, gradativamente, vão se renovando, gradativamente. Sobrevirá, futuramente, então, um aperfeiçoamento de individualidade. Os dois vão se aperfeiçoando, se renovando, a fim de que a fonte mediúnica suja, ou seja, ele, aquela fonte comprometida do perispírito doente, ela vai se renovando também, mais tarde, tão cristalina quanto desejamos. É aquela história, tem uma frase que eu gosto muito, acho que é eu acho que é de Garmon, que ele fala que o vaso sujo, que está recepcionando, suja a água limpa que cai do céu. É exatamente isso, né? Você precisa primeiro limpar seu vaso para poder recepcionar água pura, senão ela vai sujar, contaminar. Então, enquanto ele está com sua fonte, com sua parte, com o perispírito todo lesionado, cheio de ódio e ressentimento, ele não tem como ser útil a ninguém, né? Porque ninguém pode dar o que não tem. Ele não pode fazer o bem a alguém se o bem não está nele ainda, né? Significa mais ou menos isso, né? Muito bem. Salutares e renovadores pensamentos que ele vem a receber, partindo de sua cabeça, assimilados pela dupla, salutares e renovadores pensamentos assimilados pela dupla de sofredores em foco, expressam melhoria e recuperação para ambos. Ou seja, as energias ou os pensamentos ou os informes que Pedro vem receber na instituição espírita ou na igreja ou qualquer lugar que ele vá, os conceitos de renovação, de transformação, de falar do bem, de amor, de perdão, de fraternidade, vai ser útil à entidade que está lá perturbando ele, que também está junto com ele, vai receber, ouvir as mesmas questões. E a renovação dele pressupõe, e os benefícios dessa renovação será perceptível também para o outro, que gradativamente vai se tocando também. É um processo de despertamento, né? Porque na imantação recíproca, um está imantado ao outro, em que se veem as ideias de um reage sobre o outro, é uma troca, né? Como a dor da entidade infeliz é captada também pelo obsidiado. Todas as angústias dele são recepcionadas também, né? Determinando alterações radicais. Quando você se renova, quando você se transforma, essa renovação, esse pensamento, essas energias boas são percebidas pelo outro, que estão permutando, estão recebendo as mesmas energias imantadas um ao outro, grudados um ao outro, né? Diante da nossa atitude do exame das questões complexas, em que nos sentimos nodoados, ou seja, ainda confusos,
Aulus respondeu: aparelhos mediúnicos valiosos, disse ele, aparelhos mediúnicos valiosos, ou seja, aprimorados, renovados, naturalmente não se improvisam, não há improvisação, não há mágica. É um progresso gradativo, uma luta, às vezes de anos, de séculos, às vezes de décadas de séculos, é um processo. Mudar é muito difícil, gente. Mudar é a coisa mais complexa que existe. A transformação é muito complicada, é muito difícil, né? Como todas as edificações preciosas, você chegou a um patamar de edificar construção preciosa, reclama esforço, sacrifício, coragem e tempo. Você tem que ter perseverança. É um processo complicado, que depende do processo de despertamento, para você entender a importância de. E ele será mais rápido ou menos rápido se tiver perseverança. Compreensão da necessidade de se renovar e se transformar. Enquanto essa compreensão não tiver esse despertamento, o processo fica mais distante. É a mesma história que a gente quer chegar a um determinado lugar, se eu for na linha reta, como for no forma adequada, etc., eu vou chegar. Mas se eu quero pegar os atalhos, vou demorar mais ainda. É exatamente o processo de renovação. Há necessidade de ter uma conduta de renovação, um desejo disso, fazer esforço para isso. E sem amor e devotamento, são condições absolutamente fundamentais. Amor é a força da transformação, e o devotamento é perseverança, né? Não será possível a criação de grupos de instrumentos louváveis. Não. Não existe isso, não, ninguém se transforma do dia para a noite. É um processo complicado, né? Uma instituição espírita que desenvolve um trabalho como essa aí, com médios equilibrados, etc., é um esforço coletivo daquele grupo todo. Se, na verdade, alguns não acompanham o mesmo passo, não pode fazer parte daquele processo, pode estragar todo o trabalho da casa, né? É, é, sem amor e devotamento, não será possível a criação de grupos de instrumentos louváveis nas tarefas de intercâmbio, nas tarefas de mediunidade. Tem que ter muita disciplina, é aqueles requisitos que nós sabemos, né? Disciplina, instrução, estudo e reforma íntima. Se não tiver isso, a coisa não flui. Voltando, porém, para a atenção para o doente adormecido, Paulo continua. Nosso amigo, que seria Pedro, está preso a significativo montante de débitos com o passado e ninguém, né, só Pedro, ninguém pode avançar, pode se melhorar, se renovar, se transformar livremente para o amanhã, sem solver, sem pagar os compromissos de ontem. Isso é muito interessante. Jesus diz com outras palavras, para a gente pagar até o último centavo, até o último centavo que devemos. Né? Não tem como a gente, na verdade, ficar ficar com limpo no mercado, se você se endivida, se pagar a conta. A lei divina é a mesma ideia, né? Ninguém pode avançar, ninguém consegue progredir sem pagar o que deve, sem se renovar, se transformar, etc, etc. Fez o mal, tem que reparar esse mal, né? Por esse motivo, Pedro traz consigo a aflitiva mediunidade de provação. Nós discutimos lá atrás. Médium de prova é aquele que cometeu graves erros no passado e que, a verdade, ele não atingiu, não conquistou ainda a sua mediunidade. Mas Deus, que é Pai bom e misericordioso, lhe dá como graça, como um adiantamento, somente por intermédio do pedido do amigo espiritual, para que ele, ao exercer essa mediunidade, ele ajude primeiro ao que prejudicou no passado, primacialmente isso, e ele, ao ajudar alguém, se ajuda, se renova, se transforma. Mas é uma mediunidade precária, pode ser dada e pode ser retirada. Nós estudamos isso ano passado, eu expliquei sobre isso. Diz então, Aldo, é da lei que ninguém se emancipe sem pagar o que deve. Ou seja, o que é emancipação, gente? Emancipação é você ter autonomia para fazer o que você desejar fazer. Você conseguir a sua liberdade sem pagar o que deve. Não, eu só posso voltar a comprar no mercado se eu não pagar meu nome. É mais ou menos assim. Claro que na lei divina é muito mais complexo que isso. Você precisa se renovar, precisa se transformar, precisa se quitar diante das leis de Deus. É a lei de Deus, que ninguém consegue avançar, né, livremente, se emancipar sem pagar o que deve. A rigor, disse ele, por isso, deve ser encarado como enfermo, doente, é o que Pedro é, um doente, requisitando agora de carinho e tratamento para ele conquistar
no decurso do tempo, com o devotamento que ele venha a ter, a sua transformação, sua renovação, para vislumbrar se no futuro essa mediunidade ser utilizada a serviço de outrem, né? Por enquanto, ele pode ajudar, sim, aquela criatura que lhe obsidia, renovando-se e ajudando a renovar ele também. Essa é a mediunidade da aprovação. A aprovação para o Marcial é essa agora. Essa é a missão dele. Em seguida, como se quisesse recolher dados informativos para completar a lição, para o livro, tocou a fonte de Pedro. Quem? Aulus. Tocou na fonte de Pedro. Para quê? Para escutar, para ler na tela mental a história dele, né? Essa que é a verdade. Para saber a história dele, né? Ao escutando-o, escutando a mente de Pedro demoradamente, para poder ter uma compreensão daquele drama. Sabia que existia um problema grave no passado, não sabia qual era o motivo. Depois de alguns instantes da ausculta, de verificar no espelho da alma dele, descobrir o problema, voltou a explicar. O silêncio formou. A luta entre eles, entre Pedro e o obsessor, vem de muito longe. Não é coisa de agora, não. Isso já vem, provavelmente, de algumas encarnações, de problema muito grave. Aí se entende porque o processo de obsessão é tão grave, de possessão, subjugação. Não dispomos de tempo para incursão no passado. Não dá para ir muito longe, mas no que eu já fui, no que eu fui aqui no passado recente dele, já dá para entender que o problema é muito grave. Mas de imediato podemos reconhecer que o verdugo, ou seja, o obsessor, o verdugo, o possessor, né? De hoje como vítima de ontem. Não é assim, gente? Normalmente a vítima de hoje foi o algoz do passado, né? Pedro foi algoz daquele que obsidia no passado. Por isso o ódio destilado tão violento, né? Aí ele explicou por quê. Na derradeira metade do século fim, ou seja, na última reencarnação, Pedro era um médico que abusava da missão de curar. Ia para fazer as consultas, etc., e abusava disso, missões, né? Infelizmente, até hoje, infelizmente, há estupros em sala de cirurgia, e quando alguém está, a senhora, porventura, está sob anestesia, essas coisas aconteciam e deve ter sido o caso também de Pedro, que ele abusava da missão de curar, abusava, né? Uma análise mental, disse ele, disse Aulus, particularizada, identificá-lo-ia em numerosas, então não é só um, nem dois, nem três, numerosas aventuras menos dignas, talvez dessa natureza, desse Jaez, que ele abusava como médico, enfim, umas atitudes que não tem nada a ver com medicina, gente de mau caráter. O perseguidor, que é quem está perseguindo hoje, que apresenta-se, que presentemente lhe domina e subjuga, né? Domina as energias, era-lhe irmão consanguíneo, ou seja, Pedro já se homicida para alguém que for irmão consanguíneo, irmão de carne e osso, né? Cuja esposa do obsessor, nosso amigo doente, de agora, procurou seduzir. Então, Pedro era um médico que abusava da sua condição de médico e abusou e procurou seduzir a esposa do irmão. Olha aí que coisa grave, né? Claro que o ódio nunca se justifica, né? Mas um caso que ele cometeu foi muito grave, né? Muito sério. Claro que o obsessor também está num estágio que não conseguiu perdoar. Mas o caso aconteceu foi algo muito sério. Não estou justificando, mas aconteceu uma coisa muito grave. E ainda mais, Paulo fala que não foi esse caso, não. Numerosas aventuras menos dignas. Só foi talvez com a esposa do irmão, né? Para isso, para seduzir a esposa do irmão, insinuou-se de diversas formas. Além de insinuar de diversas formas, prejudicou o irmão em todos os interesses econômicos e sociais, fez tudo para prejudicar o irmão, para poder ter a esposa dele, né? Até, olha que coisa mais grave, gente, até incliná-lo à internação no hospício. Ele, como médico, internou o irmão no hospício, onde estacionou lá internado no hospício por muitos anos, apavalhado e inútil, à espera da morte. Ah, coisa muito grave. Realmente, Pedro cometeu algo muito, 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 muito grave, né? Desencarnado, ou seja, o irmão morreu no hospício, numa situação dramática, foi prejudicado na situação social, situação econômica, eu explico aqui por quê, né? Desencarnado, o irmão dele, e encontrando Pedro na posse da mulher, e aí coisa grave, desvairou-se no ódio de que passou a nutrir-se, um ódio imenso,
porque ele descobriu toda a situação quando desencarnou, né? Ele não tinha essa compreensão antes, mas depois descobriu, né? Martelou-lhe, então, a existência, obsidiou, e aguardou além túmulo, onde os três se reuniram em angustioso processo de regeneração. Ou seja, o irmão morreu antes, angustiado em só obsidiar Pedro ainda em vida, como médico. Quando se encarnou os três, aí se reuniram lá, e se engalfinharam os três. A companheira, a esposa do irmão, e aí depois esposa de Pedro, né, menos culpada, que foi seduzida, enfim, teve algum parcela de culpa, mas menos culpada, foi a primeira a reencarnar no mundo, onde mais tarde recebeu Pedro, médico delinquente, nos braços maternais. É a mãezinha dele agora, como seu filho, como seu próprio filho, purificando o amor de sua alma. Ou seja, a mãe que fora a esposa do irmão e depois esposa de Pedro, agora é a mãezinha dele. Olha os laços. Nada por acaso, gente. Tudo, nós estamos no lugar certo com as pessoas que precisamos nos entender para nos repacificarmos, que essa é a vontade de Deus. O irmão atraiçoado por sim, retornar, realismo angustioso, tá. O irmão atraiçoado de outro tempo, todavia, ainda não encontrou força para modificar-se, para reencarnar, para se transformar. Não. E continua vampirizando-o, sugando as energias dele e possuindo violentamente, obstinado no ódio a que se rendeu impensadamente. Ou seja, o ódio dele, né, continua latente, ele não conseguiu ainda perdoar. Também era uma criatura endurecida, mesmo diante de toda a brutalidade que sofreu. Respondendo com um olhar amigo, a expressão de assombro, continuá-los. Penetramos forçosamente no inferno. Olha que frase forte, mas real. Penetramos forçosamente no inferno que criamos para os outros, a fim de experimentar por nossa vez o fogo com que afligimos o próximo. Ou seja, o mal que praticamos os outros é passar pelas mesmas circunstâncias, para que, na verdade, nos eduquemos que não devemos fazer algo dessa natureza. Então, nós entramos no inferno e tiramos os outros. Disse então Áureo: ninguém ilude a justiça de Deus. Quem ilude a lei divina? Ninguém, né? As reparações podem ser transferidas no tempo, ou seja, um ato nosso pode repercutir para vir no tempo depois. Mas ela vem. Mas são sempre fatais, ou seja, a conta sempre chega, não tem nenhuma dúvida disso. O Jesus falava, não pagar até o último centavo. É da lei divina, a meritocracia. Nós precisamos reparar os nossos erros, senão assim não aprenderíamos. Se fôssemos sempre perdoados e não acontecesse nada, como é que a gente ia aprender? Né? Para não desestimular a cometer os mesmos erros no futuro. O ensinamento era simples, contudo, a terrível situação de Pedro, fatigado e triste, cansado e triste, infundia-nos justificável espanto, disse André Luiz. Estudando sempre, Hilário considerou. Nova pergunta que é importante. Mas se Pedro, disse Hilário, no entanto, é ainda um médium torturado, quem poderá fazer? Você, como é que ele poderá colaborar com essa casa espírita num agrupamento como esse, num centro como esse aqui? Como é que ele poderá colaborar? Essa é a pergunta de Hilário. O instrutor sorriu e disse: olha, meu amigo, o acaso não conta nos desígnios superiores. Se não há improviso nas questões divinas, se ele está aqui, existe uma razão, em outras palavras. Não existe acaso, simplesmente não existe acaso. Se Pedro veio ser tratado aqui nessa casa, ele tem alguma coisa aqui, há um laço que o traz aqui. Não veio por acaso, o acaso existe. Podia ter em tantas casas outras. Existem milhares por aí afora, você veio para cá, por uma razão. Não nos aproximamos desse aula uns dos outros, sem razão. Tudo tem uma razão. De certo, nosso amigo Pedro possui aqui nessa casa, nessas instituições, ligações afetivas do passado, do pretérito, com o dever de auxiliá-lo. É a história da mediunidade de provas. Existe ali sim uma razão para ele estar ali. Nós já vimos isso lá em outras oportunidades. Se não pode, se não pode desse modo ser um elemento valioso no conjunto de imediato para aquela instituição, ele não pode ser uma mediunidade para ajudar alguém de imediato, pode e precisa receber o concurso fraterno ajuda, imprescindível, porque na verdade ele está doente de ajuda,
ao seu segmento, poder melhorar, se curar-se, né? Para um dia poder ajudar. Ninguém pode dar um tem, mas ele tem, que ele tem uma missão ali, ele tem. Disse, curar-se-á? Perguntou. Contudo, em breve tempo, perguntou Hilário, como sempre, indagador. Não, André Luiz, indagou a minha vez. Aí foi, e Aulis disse, mas quem sabe? Ou seja, depende do esforço que ele ia fazer, né? Retocou Sereno. Quem sabe? O processo de renovação depende da vontade, da determinação e da coragem de você pegar a enxada e vou trabalhar a sua terra interior, né? Se você não se tiver essa vontade, vai demorar. O tempo depende da disposição de cada um e do despertamento de cada um. Desculpa. E com agravo em torno de quem pesa a substância das próprias palavras, prosseguiu Aulus, isso dependerá muito dele e da vítima com quem se encontra endividado. Depende muito do esforço dele, Pedro, e da vítima, de fazer um esforço grande de renovação e transformação de suas reformas íntimas. Depende deles. Só depende dele. Deus ajuda, mas você tem que fazer a sua parte. Deus não nos força nada, nos dá a mão, nos dá ajuda, mas não nos obriga a absolutamente nada. É preciso que a gente se esforce, caia na real, entenda a necessidade da transformação. A assimilação de princípios mentais renovadores, caso isso aconteça, de renovações valorosas do Evangelho, de amor, de benevolência, indulgência, perdão, fraternidade, determina mais alta visão da vida, não é assim? São as janelas perceptivas. Você, na hora que você começa a assimilar esses valores de perdão, de amor, de fraternidade, começa a abrir as janelas de percepção. Você começa a compreender, a ver diferente. Abrir-se-á um mundo novo para você. Mas é preciso se despertar, essa renovação, essa força, esse esforço grande. Todos os dramas, disse ele, obscuro da obsessão, todos, ele não faz exceção, todos os dramas, disse Aulus, obscuro da obsessão, decorrem da mente enfermiça, da mente doente. Por quê? Não existe obsessão em mente sã, existe? Não. Só existe obsessão em mente doente. Lembra da história da brecha? A brecha são as culpas, né? Dos erros que a gente cometeu no passado, né, gente? Do nosso complexo de culpa e cria-se a possibilidade da gente recepcionar aquele que a gente cometeu a culpa. Nosso sentimento de culpa é uma chamada para que aquelas criaturas venham e coloquem a tomada da obsessão. Então, em mente sã, corpo sã, mente doente, corpo doente. As obsessões só acontecem em mente doente. Você está dizendo isso. Aplicando-se com devotamento as novas obrigações, e que se será investido, se na verdade ele se devotar nas novas possibilidades que surgirão, a segurar essas oportunidades com determinação desse aprendizado, caso persevere, tenha determinação, tenha denodo, coragem, força, no campo da nossa consoladora doutrina dos espíritos, sem dúvida abreviará o tempo de expiação. O tempo depende muito do proceder dele, a que se acha sujeito. De vez que se convertendo ao bem, à luz, à paz, o amor, a fraternidade, a benevolência e o perdão, modificará o tônus mental do adversário. É a influência, né? Que se verá arrastado o adversário à própria renovação pelos seus exemplos de compreensão e renúncia, humildade e fé. Então, lembrar daquela história interessantíssima de Divaldo, a história do Máscara de Ferro, que perseguiu Divaldo por 40 anos, até um dia que Divaldo recepciona uma criancinha deformada e negra que é colocada na lata de lixo da mansão do caminho. Ele recebe com todo o amor do mundo aquela criança como filha. E, na verdade, o Máscara de Ferro se converte ali, um ato de amor supremo, que aquele espírito daquela criancinha era a mãe dele em encarnações passadas. E, na verdade, a prova de amor imensa de Divaldo, ele então passa, em vez de obsidiá-lo, passa a ser um amigo espiritual dele, um amigo convertido ao bem. Todos somos filhos de Deus, gente. Todos nós temos uma destinação só, que é a felicidade. Mas é preciso despertar. E aquele ato de amor supremo de Divaldo transformou o coração daquele que perseguia ele a vida inteira, há 40 anos. É a mesma ideia aqui, mesma ideia. O bem sempre renova, né? Quem faz o bem, pode o bem. É exatamente isso. Ainda assim, depois de extinguir os acessos da possessão, quando a entidade do irmão deixar de possuí-lo, Pedro sofrerá os reflexos do desequilíbrio em que se envolveu.
e se exprimirem nos fenômenos mais leves da epilepsia secundária. A epilepsia inicial dele lá era em função do processo obsessivo grave. Ele vai continuar com os efeitos da doença ainda, mas não por fruto da obsessão do irmão, que emergirão por algum tempo, antes, ante as simples recordações mais fortes da luta que vem atravessando. E não apaga tudo isso, é um processo, e fica lá os registros, né? É um processo gradativo, não é mágica. Até integrar o reajuste do corpo perispírito. Nós sabemos que no perispírito ficam as sequelas do mal que a gente faz. É um processo de renovação e transformação complexo, difícil e longo, né? Isso é trabalho de longa duração? Perguntou Hilário, algo aflito. Escuta, quanto tempo vai ser necessário para isso acontecer? E então Aulos estampou-se em frativa expressão e ponderou. Meu amigo, quem poderá penetrar a consciência alheia? Em outras palavras, quem poderá dizer como ele encarará esse processo de renovação? Vai ter persistência, vai ter determinação, vai ter disciplina, vai ter coragem, vai ter força, né? Com o esforço da vontade, é possível apressar a solução de muitos enigmas e reduzir muitas dores. Perseverança. É isso, né? Quem trabalha, Deus ajuda, não tem aquela história? Bater e abre-se lugar a portas, exatamente isso. É melhor se perseverar. Quem faz o bem, colhe o bem, né? Não tem nem dúvida, a gente colhe o que planta. O assunto, porém, é de foro íntimo, você depende dele. Não tem como, não temos aqui como estabelecer um tempo, não tem como, é impossível. Deus ajuda, mas espera que seus filhos despertem. Deus não obriga ninguém, ninguém. É foro íntimo. Ele é que tem que despertar e lutar por sua felicidade. É um processo de meritocracia, é a metodologia do Pai. Estamos, entretanto, convencidos de que as sementes da luz jamais se perdem. Se você conseguiu amealhar alguma semente de luz, ela está lá, está lá e pode se aumentar, pode se fortalecer, e é um processo. Enlaçam, os médicos que hoje se enlaçam em tremendas provas, é o caso, milhão de provas, se persistirem na plantação dos melhores destinos, fazendo bem, praticando o amor, a fraternidade, o perdão, transformar-se-ão em valiosos trabalhadores no futuro, porque eles têm a mediunidade. Mas para essa mediunidade ser utilizada para o bem, esse bem tem que estar dentro do coração dessas criaturas, porque ninguém pode dar o que não tem. Se eu tenho sombra, eu não posso dar luz, não é que eu vou poder ajudar os outros se eu não tenho o que dar. Que a todos aguarda, esse trabalhador do futuro, que a todos aguarda o futuro em abençoadas reencarnações de engrandecimento e progresso. E Deus deseja a felicidade dos seus filhos, nos dá todas as possibilidades que precisamos, nos dá os amigos espirituais que nos aconselham, tudo, tudo. Agora, é preciso que a gente deseje a modificação, né? E ante a admiração concluiu, o problema é de aprender sem desanimar, persistência e de servir ao bem sem esmorecer. Ou seja, questão de instrução, de caridade, né? Então, se você aprende, se instrui, você pratica caridade, eis a chave do progresso. É assim que eu entendo o fechamento dessa lição interessante. Veja, meus amigos, quantas lições interessantes. O processo de obsessão, o processo da mediunidade, ele tem múltiplas facetas, mas essa é uma coisa que a gente precisa entender. Os processos graves, ninguém é obsidiado sem ter algo de errado que tenha passado. Os nossos adversários de hoje são os nossos vítimas de ontem. Isso é importante entender. E quem não os tem? Quem somos nós para imaginar que não fizemos mal no passado? Né? Nós somos a soma do que fomos já nós somos a soma de nossas encarnações todas, né? Nós precisamos nos repactuar com aquelas criaturas que não nos amam, porque certamente existe algo no passado. Então, é isso que a gente precisa entender. A vida é um processo imenso de aprendizado, e estamos aqui numa escola matriculados para aprender as lições que não aprendemos ainda. Então, devemos sempre dirigir nossas preces a Deus, também aqueles que prejudicamos, pedindo perdão a eles e força a Deus para seguir nossa jornada, porque ela só será luminosa, e será profícua, só colheremos bons frutos se plantarmos as boas sementes e trabalharmos bem o terreno de nossos corações. Então é isso, gente. Se existir alguma dúvida, que estamos aqui para responder, se possível for. Queria me agradecer penhoradamente a companhia de vocês,
a paciência e desejar uma semana de muita luz, de muita paz a todos. Fique com Deus. Excelente semana. Muita paz.